Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Gostaria de propor a meditação no tema o caráter visível do Reino de Deus. O caráter visível do Reino de Deus. O Reino de Deus deve ser demonstrado por cada um de nós, com nossas práticas, com nossa vida. É verdade que somos pecadores e volta e meia, quando não vigiamos, quando desatentos, pecamos contra Deus. Mas o Senhor nos oferece tanto o perdão quando confessamos o nosso pecado a Ele, quanto também condições de testemunharmos. O Senhor Jesus, Ele disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos, o seu povo receberia poder para testemunhar. E nós devemos clamar a Deus e buscar a Deus, ou buscar de Deus o poder de testemunho. Então o caráter do Reino de Deus deve ser visto em nossas vidas, ele deve ser visível. Então o tema, o caráter visível do Reino de Deus. Mateus capítulo 23, nós leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, Cristo. Mas o maior entre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo.
ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o interior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante do momento mais importante do culto, a pregação da Tua Palavra. Pai, que o Senhor nos faça, ó Deus, e nos conceda que sejamos fiéis a ela, que não venhamos a falar nada de nós mesmos, e que também não venhamos a entender coisa errada, mas que venhamos a perceber, Senhor, a verdade e a vontade do Senhor na Tua Palavra. No nome santo de Jesus nós agradecemos e pedimos, fale ao nosso coração. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, o ministério de Jesus é cheio de vários embates entre ele e os fariseus, os escribas, os saduceus, os principais sacerdotes. E nós vemos então nesse momento a última discussão de Jesus com esses homens, com essa classe de pessoas, de religiosos, de pessoas influentes no meio do povo, e gente que distorcia, deturpava a fé. Nós, irmãos, vivemos em tempos de máscaras, hipocrisia, sepulcros caiados, pregando nos púlpitos, e nós devemos rogar a Deus misericórdia sobre as nossas vidas, porque somos todos pecadores e carecemos então da graça de Deus que nos sustenta para que possamos pregar Sua palavra. O meu desejo é que Deus, em primeiro lugar, tenha misericórdia de mim, e segundo, que Ele me fortaleça para que eu possa agradá-lo, vivendo conforme Ele quer que eu viva e não conforme os meus próprios pensamentos. E deve ser esse o desejo de todo pregador e de todo cristão, do cristão como um todo. Deve ser esse o nosso desejo. Irmãos, nós vemos então Jesus ele tendo essa discussão com os fariseus. Jesus discute com os fariseus. Jesus chega a mais um momento de peleja com esses homens, e nós percebemos então o que Jesus quer dizer com isso. Jesus ele tem duas conversas diferentes. A primeira é com seus discípulos, e a segunda, que é a principal do ponto de vista do capítulo, que é justamente a reprovação dos fariseus. Quando nós observamos os versículos de 1 a 12, nós vemos aí Jesus advertir os seus discípulos para não seguirem ou não imitarem a prática dos fariseus.
Nós percebemos isso. No segundo momento, nós vemos então Jesus reprovando as ações, as atividades, a religiosidade dos fariseus. Nós percebemos Jesus fazendo isso. Jesus está fazendo isso aqui de maneira muito clara. E nós percebemos então Jesus lamentando sobre Jerusalém. E há pelo menos algumas expressões de religiosidade vazia ou mentirosa entre os fariseus. Primeiro, nós vemos que eles não estavam preocupados com o reino de Deus, mas eles estavam preocupados em expressarem-se religiosamente. Eles queriam se mostrar, eles queriam se apoiar nas obras da lei, como se eles tivessem algum mérito nas obras da lei. Então nós percebemos Jesus falando contra o mérito humano. A lei não é para trazer mérito, a lei é para nos humilhar e nos fazer entender que nós precisamos da graça de Deus em Cristo, que Jesus foi o único que cumpriu completamente a palavra de Deus, e nós então devemos recorrer a Ele, nós devemos ir a Ele. A segunda coisa que é muito importante é que os fariseus, eles tentavam propagar sua influência e fazerem prosélitos no mundo helenístico, helênico, no mundo dos gregos. Eles saíam de onde eles estavam, em Jerusalém, e eles percorriam vários lugares fazendo prosélitos. Prosélito seria a ideia de um novo convertido. Só que eles faziam esses prosélitos, irmãos, e em vez de fazerem pessoas convertidas, faziam pessoas pervertidas. Em vez de conversão, havia perversão, havia maldade. Por quê? Porque eles ensinavam uma fé baseada em obras, uma religião baseada em obras, e então eles acabavam, em vez de levando o povo à consciência da graça de Deus, da mensagem do reino, do evangelho, eles acabavam então tornando pessoas autossuficientes, que dependiam de si mesmos para serem salvos. Eles divulgavam mais a sua própria religião do que o próprio Criador e Redentor. Eles falavam muito de si, eles falavam muito das suas práticas, de suas tradições, em vez de apontarem para o Criador. Eles aplicavam preceitos cerimoniais, aliás, eles ampliavam os preceitos cerimoniais, e em vez de os valores morais da lei de Deus. Irmãos, a lei é moral. A lei, primeiro ela mostra ao homem o seu caráter pecador, pecaminoso. E então ela vai mostrar, ela vai colocar algumas cercas nas diversas áreas da vida do ser humano, em relação à fé, em relação à vida com Deus, em relação ao próximo. Então a lei fazia isso. Ela colocava limites para que o homem não passasse daqueles limites e então incorresse em pecado. E se incorresse em pecado, ele deveria ir para a lei cerimonial, ou seja, para recorrer a Deus, ao sacrifício, ao holocausto, de maneira humilde e grata a Ele, porque Deus providenciou uma forma temporária de perdoar os homens. Aquele perdão durava um ano, o perdão do holocausto, do dia da expiação, durava um ano. Então aqueles homens poderiam, ali naquele período de um ano, poderem gozar do perdão de Deus, enquanto povo. E nós também percebemos, irmãos, eles gostavam de exterioridades, ou seja, eles não se preocupavam com sua vida diante de Deus, eles se preocupavam com a vida diante dos homens. Essa era a preocupação dos fariseus. Eles também prezavam pela aparência de uma vida espiritual, porém cobria sua podridão interior. Eles prezavam por essa vida de aparência, mas eles eram podres dentro de si, por isso que Jesus os chama de sepulcros caiados. E por último, em termos de tópicos assim, objetivos para a gente ver no texto, eles estavam longe do verdadeiro levirato. O levirato é a ideia do cerimonialismo, ou seja, da adoração bíblica, da adoração da lei. Eles estavam longe daquilo. Eles não estavam de fato preocupados com uma vida de adoração, eles estavam preocupados com a vida de aparência. Então é importante que nós ressaltemos esses princípios. Jesus então, ele começa falando o versículo 1 e o versículo 2, ele diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas
fariseus. Veja que responsabilidade é assentar-se na cadeira de Moisés. A ideia aqui é que tomaram um lugar de ensinamento, um lugar de disciplina, um lugar de correção, um lugar de orientação, um lugar onde o povo recebia instrução e edificação. Muitas pessoas, no decorrer dos séculos até Jesus, falharam nessa tarefa. E os fariseus faziam parte de uma classe rigorosa que surgiu aí aproximadamente no ano 200 a.C. E então começaram até bem, mas depois eles começaram a se desviar da verdade. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, os fariseus e os escribas estão sentados nessa cadeira, vocês estão no posto da responsabilidade espiritual do povo. É como alguém que assume um ministério, uma secretaria e assume uma pasta. A ideia da pasta, né? A pasta significa a posição de confiança que aquela pessoa recebe, seja de um governador, seja de um presidente, seja de um prefeito. Então a pasta, assumiu a pasta, né? Eles assumiram a cadeira de Moisés, eles estavam no lugar da instrução. E Jesus então diz assim: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só, eles não tinham em si o caráter visível do reino de Deus. Eles conheciam muito, eles sabiam muito, mas eles não praticavam aquilo que eles conheciam. Por isso Jesus diz: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E muitos de nós somos assim também, né? Às vezes a gente vai dar um conselho para alguém, dá um conselho certo, mas a gente faz errado. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E Jesus diz justamente isso: olha, eles são bons na teoria, mas não imitem eles nas ações deles, nas atitudes deles. E ele vai trazer algumas ideias muito radicais aí, especialmente no versículo 4 até o versículo 5. Ele vai dizer aí: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Essa é uma ideia de alguém que fazia uma viagem de camelo e colocavam pesos em excesso e de forma desorganizada. Os camelos, eles aguentam viagens longas, inclusive muitos dias sem beber água, mas eles não podiam carregar um peso que era além daquilo que eles podiam carregar. E a ideia também desse versículo é que eles colocavam coisas desordenadas nos lombos dos camelos e não ajeitavam, não ajustavam. Então, às vezes, o camelo pendia mais para o lado, cansava-se mais, ele poderia cair para o lado onde havia mais peso. Em vez de ajudarem, eles pioravam a situação, eles pioravam a condição de viagem do camelo. E essa é uma ideia também que os fariseus faziam com os homens: vocês só vão jogando peso, vocês não organizam as ideias, vocês não explicam, vocês não mostram a graça que está na lei, vocês só vão lançando pesos e mais pesos sobre os homens, vocês só colocam dificuldades, empecilhos e obstáculos, vocês fazem exigências que nem vocês podem cumprir ou conseguem cumprir, praticam porém todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Essas eram expressões lá da lei. Filactério, por exemplo, eram pequenos rolos da lei que poderiam ser colocados em caixas de couro e podiam ser colocadas na mão ou na testa, né? Na verdade, essa foi uma expressão externa, literal, daquilo que Deus fala com Moisés lá em Deuteronômio capítulo 6. Os irmãos se lembram de Deuteronômio capítulo 6, né? Que ele diz assim: tu as inculcarás na cabeça dos teus filhos, falarás deitado, sentado, andando pelo caminho, terás por sinal na sua testa e também na sua mão direita, né? Então eles pegaram esse princípio que era para ser um princípio do coração e colocaram de maneira externa. Eles andavam com uma caixinha de couro na testa, para se dizerem espirituais. Eles têm filactérios, né? Então os filactérios são
são vistos, né, neles. Então, imagine pessoas radicais, literais, porém não práticas. Eles colocavam aquelas caixinhas de couro na testa e ficavam lá, pagando, né, de espirituais. Então o Senhor condena justamente essa atitude, porque aquilo era para estar no coração. O Senhor Jesus, Deus falando com Moisés, por meio de Moisés, ele diz: tu as inculcarás, ou seja, colocar dentro da cabeça, e não do lado de fora, não do lado da testa. É a mesma coisa que andar com a Bíblia na mão, mas não andar com ela no coração. É semelhante a isso. Nós andamos com a Bíblia na mão, mas não andamos com ela no coração. Não andamos com ela na memória, não lemos a Bíblia, não estudamos mais ela, né? Não temos aquele momento devocional de fazermos as nossas leituras, as nossas considerações, de começarmos o dia meditando no Senhor. Não, mas a gente pega a Bíblia, coloca debaixo do braço no domingo, quando a gente não vem na semana, né? E se esquece de ler a Bíblia mesmo, de meditar, mesmo que a gente não possa vir na semana, ou que aconteça qualquer coisa que a gente possa vir no domingo, a gente tem a Bíblia na mão, mas principalmente no coração, na nossa mente, nas nossas práticas. E eles então eram literalistas. Eles colocavam caixinhas de couro na testa com pequenas porções da lei, e eles passavam por espirituais no meio do povo. Assim como as franjas. Quando eu li esse texto passado, eu achava que as franjas eram aquelas franjas que os judeus fazem, né? Aqueles cachinhos assim. Lá no passado, mas há um tempo a gente sabe que as franjas são acréscimos de roupas, mas que se diferenciavam na aba das vestes dos filhos de Israel, que simbolizavam princípios importantes da lei. Se você abrir a sua Bíblia lá em Números, capítulo 15, versículo 38, você vai perceber isso. Abra lá para você perceber. Números, o quarto livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 38. Números 15, 38. Aquele era o significado, irmãos, dos mandamentos do Senhor, como pessoas que estavam revestidas dos mandamentos do Senhor. Vamos ler juntos aí, Números 15, 38, vamos lá? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos campos das suas vestes façam bolas pelas suas gerações, e as bolas em cada canto, presas por um cordão azul. 39. E as bolas estarão ali, para que vivas vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andam adulterando. Veja que coisa. O Senhor então recomendava que essa prática fosse constante e que seguisse como exemplo a várias gerações. E o que é que os fariseus faziam? Eles acrescentavam muito tecido, muitos recortes às suas roupas, para se parecerem ainda mais espirituais. Então as franjas eram enormes, né? Eles acabavam pisando, até tropeçando por elas. Então eles não guardavam os princípios da lei, mas eles transpareciam o cuidado com a lei, né? E nos faz lembrar de muitas coisas, né, irmãos? Nos faz lembrar do nosso compromisso com Deus como sendo algo que seja visível e memorável, e que, consequentemente, o nosso compromisso com Deus não nos serve de tropeço, mas nos serve de testemunho, né? Nós não podemos fazer uso de nada que nos leve a tropeçar na fé. Pelo contrário, algo que leve a nos lembrar da nossa fé, do testemunho, daquilo que nós devemos viver com Deus. Então eles faziam diferente, eles acrescentavam muito pano e acabavam tropeçando, né? De tão exagerados que eles eram, de tão pessoas tão dadas ao exterior, né? Aquilo que é fora, eles queriam dar a entender, a perceber que eles eram muito observadores da lei. Então por isso o Senhor Jesus acaba sendo irônico com eles também. Jesus diz assim: olha, vocês alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, né?
alongam as bainhas das vestes de vocês e acabam então cometendo exageros. E nós percebemos aí uma prática social também, né? Na verdade, a gente está falando deles. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Essa ideia dos primeiros lugares nos banquetes é que os mais nobres, eles não se sentavam à mesa, mas para os mais nobres, em banquetes mais luxuosos, haviam divãs, né? Eles se sentavam, né? Na verdade, se encostavam meio que deitados, né? Nós percebemos isso quando a gente assiste alguns filmes romanos, né, sobre a história de Roma, e percebemos então que geralmente os senadores estão sentados ali próximos ao governador ou ao rei, e eles estão meio que deitados assim em divãs, né? É a ideia de que eles eram muito bajuladores, eram pessoas que estavam assim bajulando, né? Estavam muito próximas de pessoas poderosas. Ou seja, eles não tinham compromisso com Deus, eles tinham compromisso com os homens, eles tinham compromisso com a influência dos homens. Então Jesus fala isso: vocês amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, buscam estar em lugar de destaque, né? Vocês querem estar em lugar de destaque. Ele fala as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles amam isso, né? Os fariseus amam esses lugares de destaque. Eles querem então serem vistos como pessoas importantes. Veja o versículo 8, que ele vai dizer. Vamos ler juntos aí o 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Versículo 9 juntos. A ninguém sobre a terra chamei de vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. O 10 juntos. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Versículo 11. Mas o maior entre vós será o vosso servo. E o 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E Jesus ele vai dizer algumas coisas muito interessantes. Ele vai usar algumas palavras que são muito importantes, que são retiradas do grego, mas que também são usadas no nosso dia a dia. Por exemplo, ele diz aí, né? Versículo 8: Vós, pois, não sereis chamados mestres. Mestres, a palavra mestres aqui é a palavra didáscalos, de onde vem a palavra didática, ou seja, aqueles que ensinam. E eles faziam questão disso, eles queriam ser chamados de mestre, que a ideia hebraica, a palavra rabi, né? Onde expressa a pessoa que tinha grande influência na formação de caráter espiritual de alguém. Esses eram os rabis. E Jesus ele fala aqui, olha, não queiram ser chamados de mestres. Não queiram ser chamados de mestres. Vocês todos são irmãos. Não queiram preeminência. Não queiram exaltação. Não queiram isso. Vocês todos são irmãos. E ele vai dizer: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. E a expressão aqui que Jesus usa, o grego que Mateus usa aqui, ele traz a palavra. Sabe que Jesus ele falava aramaico, principalmente nesse momento, nessa época, ele falava aramaico. Só que Mateus escreve o texto em grego, mas ele traz a palavra do aramaico para o grego, a palavra Abba. Abba, que quer dizer pai. E essa ideia de Abba é uma ideia de um pai espiritual, né? É uma ideia de um pai espiritual. Para os homens, e principalmente nos dias atuais, ainda que não sejam chamados de pais, mas eles são como gurus. Nós temos igrejas onde os líderes são gurus. Tem gente que não pode fazer nada sem falar com o líder, né? Até comprar uma geladeira, por exemplo. Meu líder, eu estou em dúvida se eu compro uma geladeira branca ou prata com prateado, né?
escovado, né, com alumínio escovado. Eu estou em dúvida se eu compro um carro branco ou preto. Eu estou em dúvida se eu compro um sapato marrom ou preto. Né? Então, há extremismos dessa forma. Né? E são, então, como se fossem pais espirituais do ponto de vista, como se fossem chamando Deus. Ele está dizendo que você não pode chamar o seu pai de pai. Não é isso. O seu pai é seu pai. Né? E nós temos que chamar pai de pai mesmo. Mas a ideia é de uma devoção espiritual para um homem. E nós não devemos ter isso. Não deve haver em nosso meio isso. Todos nós somos irmãos. Não somos melhores. Não somos maiores. Somos todos servos. E Jesus ele vai dizer isso aqui, né? A ninguém, pois, a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias. E a palavra guias aqui é de onde vem a palavra catequese. Categuetes, ou seja, aquele que ensina os passos, aquele que transmite os passos. E Jesus ele está dizendo assim: olha, o guia de vocês é o Cristo. É o Cristo que dirige os passos de vocês. Cristo deve dirigir os nossos passos, não os homens. Cristo deve dirigir os nossos passos. A não ser que Deus use homens para dirigir os nossos passos de maneira correta, mas não os homens por eles mesmos dirigirem os nossos passos. E é essa a ideia que o texto traz aqui, de onde vem a palavra catequese, catecismos, como a gente mesmo ensina aqui na terça-feira. Ele vai dizer: mas o maior dentre vós será o vosso servo. A palavra aqui não é a palavra comumente falada doulos, mas a palavra aqui é a palavra diáconos. Ou seja, nós estamos com a finalidade de contribuirmos um com o outro. Nós não somos guias, nós somos pessoas que contribuem umas com as outras. Essa é a ideia que o texto nos traz. E ele diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então ele está concluindo, dizendo assim para os seus discípulos e para a multidão: não sejam como os fariseus, não deem os mesmos valor às coisas que eles dão, não queiram os títulos que eles querem, não busquem o louvor dos homens como eles buscam. Vocês são servos. Veja as três afirmações que o Senhor faz nesse texto. Primeiro, vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. Depois ele vai dizer: vocês todos são guiados pelo Cristo. Vocês todos são guiados pelo Cristo. E depois ele vai dizer: vocês todos devem ser servos uns dos outros. Em resumo, aquilo que Jesus diz aqui, quando ele se dirige à multidão e aos seus discípulos. Em seguida, irmãos, ele começa a reprovar os fariseus, e ele fala uma série de ais. Ai de vós, quando ele diz assim: escribas e fariseus hipócritas. Ele vai sempre fechar com a ideia de hipócritas, né? Ai de vocês, ou seja, isso é uma ideia de juízo, uma ideia de condenação, de reprovação. Ai de vocês, ai de vocês. Ele vai dizer 8 nessa versão de Mateus, porém o versículo 14, você percebe que está entre colchetes, certo? Só que esse é um acréscimo feito dos próprios evangelhos de Marcos e de Lucas. Ou seja, para completar uma ideia que Mateus não teria dito, mas que nos textos de Lucas e de Marcos a gente encontra esse complemento que Jesus faz lá. Então, copistas do século II fizeram esse acréscimo para completar a ideia dita pelos outros evangelistas. Não tira a originalidade do texto, aliás, o propósito do texto, e isso vai ser tratado também pelos demais evangelistas. Então Jesus ele faz uma série de condenações das atitudes dos fariseus. Porque primeiro ele vai falar aí
ele vai falar sobre essas atitudes erradas dos fariseus, que são dignas de juízo, reprovação. E nós vemos o primeiro ai aí referente ao falso ensino. Tanto a Bíblia da Herança Reformada, quanto o bispo Riley, ele vai trazer a explicação dessa maneira, sobre o detalhamento, as causas dos ais em cada ai que Jesus fala. O primeiro deles é sobre o falso ensino, e nós percebemos aí, quando ele começa no versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Segundo o servo de Deus, ele está se referindo ao ensino. O ensino do reino dos céus, então, está sendo negligenciado pelos fariseus. Eles são irresponsáveis com o reino de Deus, com o ensino do reino dos céus. O segundo ai, nós percebemos aí que é o uso da religião para explorar os pobres e as viúvas. Versículo 14, vamos ler juntos aí? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Queridos irmãos, e o que não falta hoje é gente extorquindo pessoas usando a fé. Usando o dinheiro dos fiéis para viajar, fazendo longas viagens aí, né? Vivendo de maneira luxuosa com o dinheiro do povo. Os falsos obreiros, como Paulo vai chamar, os maus obreiros, como Paulo vai chamar lá em Filipenses capítulo 3. Os maus obreiros. Nós percebemos também eles falando, eu acho muito interessante essa nota da Bíblia da Herança Reformada, eles fazem missão sem o Evangelho. Missão sem o Evangelho. Veja que Jesus vai dizer aí no versículo 15. Vamos ler juntos aí? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais de vós. Olha só, coisa. Eles saíram de onde eles estavam para fazer prosélitos, para que esses prosélitos fossem para o inferno. Irmãos, e infelizmente as igrejas estão cheias disso. Pessoas que estão enganadas com esse falso evangelho. E um amigo meu, ele sempre diz isso, o pastor presbiteriano Felipe, ele diz isso. Ele diz que quem não crê no Cristo certo irá para o céu errado. Crer em Cristo da forma errada não vai para o céu certo. E era essa a prática dos fariseus. Eles estavam rodeando vários lugares, várias regiões, especialmente no mundo de influência grega, e eles faziam longas viagens. Eles fundavam sinagogas. Nós percebemos que Paulo vai de sinagoga em vários lugares, na Acaia, na Macedônia, na Frígia. Paulo vai para várias regiões e ele vai primeiro para as sinagogas. Ele prega primeiro ao judeu, e nós vemos ele falar isso lá em Romanos capítulo 1, primeiro ao judeu, depois ao grego. Aí ele repete, primeiro ao judeu, depois ao grego, tanto na ideia da pregação, quanto na ideia também do juízo. Primeiro ele ia para a sinagoga, pregava para o judeu, ensinava o judeu, depois ele ia e pregava para os gregos. Os fariseus não, eles iam e faziam prosélitos, pessoas enganadas, que não criam na fé certa. Queridos irmãos, e há muitos por aí que estão nessa condição, que matam e morrem por seus líderes e por suas doutrinas erradas.
missão sem o Evangelho. Não existe missão salvadora sem o Evangelho. Só pode haver uma missão coerente com a mensagem bíblica se houver também o Evangelho. E eles faziam isso, eles levavam convertidos para o inferno. Portanto, queridos irmãos, se nós também temos que pensar que nós não devemos ser convertidos ao presbiterianismo. Embora nós tenhamos uma história, embora nós temos um conjunto de valores, mas nós não devemos ser convertidos ao presbiterianismo, nós devemos ser convertidos ao Senhor. E observar aquilo que realmente é agradável a Deus. Nós não devemos fazer prosélitos, nós devemos pregar aos perdidos, desejando que eles conheçam o Senhor. A ênfase não está na igreja presbiteriana. A salvação não está na igreja presbiteriana. A salvação está em Cristo. E nós devemos apresentar o Evangelho como ele deve ser apresentado. A nossa missão não é fazer presbiterianos, fazer discípulos. Estamos na igreja presbiteriana, mas a nossa missão é fazer discípulos, servos do Senhor, e observarmos aquilo que a IPB fala, se é coerente com a Escritura, com a palavra de Deus. Somos discípulos de Cristo, somos discípulos do Senhor, e a mensagem do Senhor foi: ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei. O que Jesus fala? Não o que o pastor fala, mas o que o Senhor Jesus fala. E nós percebemos também, irmãos, como um outro ai, um mérito da condenação, os julgamentos inúteis. Aliás, os juramentos inúteis, frívolos. Nós percebemos aí no versículo 16 até o versículo 22, ele vai falar sobre esse juramento. Pessoas que fazem compromissos à toa, que juram por coisas que são desnecessárias, que juram por coisas que não vão testemunhar o juramento. Eles juravam pelo ouro, eles juravam pela oferta do altar, e o Senhor Jesus está dizendo que está tudo errado, porque essas coisas não testemunham contra vocês. O compromisso de vocês não tem que ser diante da oferta, tem que ser diante do altar. E a ideia de altar aqui é a ideia da instrução diante de Deus. Nós precisamos jurar de acordo com a instrução. Nós precisamos, irmãos, observar o que Deus em sua palavra fala e não fazermos nosso compromisso a partir disso. E ele vai dizer: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está no altar, o altar fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sendo sentado. A ideia aqui não está dizendo sobre você jurar para tentar defender alguma coisa, uma verdade, mas você fazer um compromisso perante Deus. Essa é a ideia bíblica de juramento, de você fazer um compromisso sério. Então você vai fazer se comprometendo com Deus e não com as coisas secundárias. Essa é a ideia que Jesus está querendo transmitir aqui. E o versículo 23, nós temos então aí a preocupação com detalhes, sem levar em consideração o que é moral e vital. Veja aí, vamos ler juntos? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé.
Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Veja, eles davam o dízimo de tudo. Eles davam o dízimo de tudo. Eles davam o dízimo da hortelã, que era uma especiaria. Eles davam o dízimo do endro, que era uma outra especiaria. Eles davam o dízimo do cominho, das sementes do cominho, que era outra especiaria. E eles negligenciavam. Veja, eles davam o dízimo de coisas tão irrelevantes. E eles negligenciavam o que era principal na lei: justiça, ou seja, obediência, misericórdia e fé. Irmãos, às vezes a gente se pega a detalhes tão desnecessários nos nossos dias, e a gente se esquece de praticar o que é principal na palavra. E do valor moral que a lei de Deus tem. Deus quer que nós sejamos um povo que pratique justiça, ou seja, obediência. Deus quer que sejamos um povo misericordioso. Na pregação do nosso irmão Angel do ano passado, ele falando sobre as características do ungido, trazendo a história de Davi, mas reportando a Cristo e depois ao povo de Deus. E nós percebemos que Davi, ele se mostrou misericordioso. E essa é uma atribuição de Cristo, mas também do povo de Deus. A misericórdia deve ser uma característica do povo de Deus. E a fé é aquela ideia da fidelidade. Fé e fidelidade no Antigo Testamento é a mesma palavra. Pistas. É a mesma palavra. Fé e fidelidade. Você vai encontrar um texto com a palavra fidelidade, é a mesma palavra. Fé. E nós precisamos nos manter fiéis a Deus. A gente às vezes acha que ofertar e dizimar nos exime de outras responsabilidades. Não, irmãos. Deus não precisa de nós, nem de nossos dízimos, nem de nossas ofertas. Deus requer de nós uma vida integral, que parte de um coração transformado, temente a Ele, pessoas que realmente buscam agradá-lo. Nós percebemos também, queridos irmãos, a preocupação com a limpeza exterior, enquanto há sujeira interna. Observe aí, versículos 24 em diante. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Intemperança é a ideia também aqui do domínio próprio. Estão cheios de rapina, ou seja, de maldade e de domínio próprio. O domínio próprio ele é evidenciado em tantas coisas na vida de uma pessoa, nas questões sexuais, nas questões de relacionamentos com outras pessoas, em como ele reage a determinadas ações, em como ele age em determinados momentos. O domínio próprio está ligado a isso. E aqueles homens, então, eles davam um valor tão grande ao exterior, mas o seu interior estava completamente sujo. O Senhor ainda fala que eles são como túmulos ambulantes. Veja aí, ele vai dizer: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E veja, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos
de mortos e de toda imundícia. Vocês estão podres por dentro, vocês estão vivendo de aparência, vocês estão encobrindo a morte e a sujeira que está dentro de vocês. Queridos irmãos, nós estamos diante daquele que tudo vê, daquele que conhece o nosso interior, que conhece o nosso coração. Ele sabe como nós somos, Ele sabe o que precisa ser limpo nas nossas vidas. Mas assim como Adão, Ele deseja que nós reconheçamos. Deus pergunta para Adão: onde é que você está? O que você fez? Deus sabia, mas Deus queria que Adão reconhecesse, falasse para o Senhor. E Ele sabe, Ele quer que nós falemos para Ele: Senhor, a minha vida está uma sujeira nesse aspecto. Sai, a minha vida está podre, está suja. Senhor, me purifique disso. Eu sei o quanto necessito da ação poderosa do Senhor, me transformando e limpando. Por fim, irmãos, Ele vai dizer que os fariseus são assassinos dos profetas. Veja aí, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais, porque sois filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, vocês são farinha do mesmo saco. Vocês são tomados por um sentimento pecaminoso. Se eu pudesse, se eu tivesse determinado conhecimento naquele tempo, não teria feito isso ou aquilo. Se eu tivesse a oportunidade, eu não teria caído em tal erro. Irmãos, isso é hipocrisia de nossa parte. Isso é remorso, não é arrependimento. Nós temos que chorar amargamente os pecados cometidos e dissermos: Senhor, eu não quero mais pecar dessa maneira. Às vezes a gente costuma dizer isso: se eu pudesse voltar atrás, coisa nenhuma. Isso é hipocrisia da nossa parte. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos humilhar perante Deus, porque Ele sabe que a gente faria tudo exatamente do mesmo jeito. Na humildade, a gente tende a repetir os mesmos pecados. Então Jesus prossegue: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Jesus está dizendo assim: olha, vocês são piores que os pais de vocês. Vocês são piores do que aqueles que mataram os profetas no passado. E nós vamos perceber que lá na frente, esses pedem a morte de Cristo, armam, tramam contra eles, subornam, compram e fazem pior do que fizeram os pais deles, matando os profetas. Agora eles matam o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Da mesma maneira que morreu Zacarias, contemporâneo de Ageu, o profeta do Senhor, morto nas proximidades do altar, por falsos sacerdotes, por líderes espirituais em pecado, que matavam profetas. Jesus disse assim: olha, vocês também vão matar, vocês vão crucificar, vocês vão perseguir. E fizeram isso, mataram ao próprio Senhor, crucificando, decapitaram a Tiago, mataram Estevão apedrejado, perseguiram Paulo, lançaram Paulo em prisão, apedrejaram Paulo, ele saiu quase morto. Eles continuaram e foram fazendo coisas piores.
Irmãos, quando não há arrependimento, nós tendemos a repetir os pecados e cada vez mais pior. E Jesus, ele diz: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, ou seja, vocês vão fazer tudo isso. Veja que palavra profética de Cristo. Aí sim é palavra profética, não a palavra profética dos falsos profetas de hoje, mas Cristo diz: olha, vocês vão fazer tudo isso. Assim como Jesus diz a Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E se cumpriu. Não teve como não se cumprir. E aqui a palavra profética de Cristo, mais uma vez, falando aos escribas, aos fariseus, aos hipócritas. E Jesus diz que ele vai deixar lamentar-se sobre o seu povo enganado, que é levado, conduzido por ensinamentos errados, que também, influenciado por esses religiosos, mataram os profetas. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não vivereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Olha só, veja que esses gritos já foram ditos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, a que pois Jesus está se referindo aqui? À sua vinda gloriosa. Isso demonstra a rejeição de Jerusalém como sendo cidade do povo de Deus. A gente chama de Terra Santa por questões históricas e políticas. Mas aquele povo precisa de salvação, precisa ser alcançado, porque o Senhor rejeitou. Mas Paulo diz que a rejeição de Israel não é final, e ainda o Senhor deve salvá-los. Queridos irmãos, alguns ensinamentos importantes para nós nessa noite. Primeiro, o caráter visível do Reino de Deus se revela em humildade e quebrantamento. A graça de Deus em meio à nossa miséria deve ser exaltada. Nós não podemos nos considerar melhores uns que os outros. Nós temos que enfatizar que a graça de Deus, ela é poderosa em nossas vidas, nos livrando de nossa miséria. A nossa religiosidade nada pode fazer, irmãos. Nós não podemos nada com a religiosidade que eles têm. Ninguém pode nada com a religiosidade. Nós devemos recorrer à graça de Deus. Somente a graça de Deus. O caráter visível do Reino de Deus também se revela em uma religião prática. Nós devemos praticar o Evangelho. E o Evangelho não é uma religião de preeminência, de preferência, de acepção, de destaques humanos, mas do fruto da obra de Deus em nossas vidas, de vidas que foram restauradas, resgatadas pela cruz, pela regeneração que o Espírito Santo opera em nossas vidas. Qual é o sabor que nós temos dado nos lugares onde nós trabalhamos, na nossa faculdade, na nossa vizinhança? Que sabor nós temos dado a esses lugares? Será que nós temos vivido uma religião vazia ou prática? O caráter de Deus se mostra visível em uma religião prática. E não há problema nós usarmos a palavra religião, parece que a gente tem medo dela. Se você observar lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a verdadeira religião para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Religião.
Tiago também fala de uma religião vã, quando não há prática, né? Então o caráter visível do Reino de Deus se mostra ou se revela em humildade e quebrantamento, em uma religião prática, em louvor e devoção a Deus em vez de aos homens. Ainda, nós percebemos que o caráter visível do Reino de Deus se revela em Jesus também se condescender, ou seja, ter misericórdia de pecadores, como Jerusalém, o povo rebelde, e que também nos transmite uma mensagem, um ensinamento. Nós devemos, irmãos, nos compadecer dos perdidos. Nós temos que ter misericórdia deles, porque aqueles que estão sem Deus nesse mundo estão sentenciados à condenação eterna. E Jesus, mesmo sendo ele perseguido pelo povo de Jerusalém, que gritava: crucifica, o mata, Jesus então se mostra condescendente, misericordioso. E nós precisamos olhar para os pecadores dessa maneira. Nós temos que nos compadecer deles. Nós temos que olhar para os nossos professores, para os nossos colegas, para parentes nossos. E mesmo tantas vezes que somos perseguidos, chacotados, ridicularizados por causa da nossa fé, nós devemos nos compadecer dessas pessoas. Entendendo também, queridos irmãos, que o nosso Deus, Ele é misericordioso com pecadores, mandando seus obreiros. Deus sempre mandou os seus obreiros, e o seu povo matava os seus obreiros. Mas Deus não deixava de mandar. Deus mandou o seu próprio filho. Deus mandou depois os apóstolos. Deus manda hoje missionários para diversos lugares. E nós precisamos tomar parte também nessa obra. Como verdadeiros servos, como verdadeiros obreiros, devemos ir aos pecadores, pois o Senhor nos enviou a pregar e ensinar, a socorrer e a curar. Nós somos o povo de Deus, que transmite a mensagem de Deus. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava reconciliando consigo o mundo e nos enviou para dizer: reconciliar-nos com Deus, arrependam-se. Nós devemos, irmãos, assim como Deus, o próprio Cristo, usou de condescendência, ou seja, teve misericórdia de pecadores, como Deus envia em misericórdia os seus pregadores para anunciar aos pecadores, nós temos que ir aos pecadores. Em vez de fazermos como faziam os fariseus, que pelo seu exemplo e pelo seu ensinamento errado, faziam prosélitos uma vez mais que eles condenados, ou seja, duas vezes. Porque além da condenação dos fariseus, uma vez mais, duas vezes mais condenáveis. Ou seja, nós estamos presenciando o tanto de gente por aí que não conhece a Escritura, que é enganada, e nós não fazemos nada. Portanto, queridos irmãos, precisamos mostrar o caráter visível do Reino de Deus, que se revela em humildade e quebrantamento, em uma religião prática, em louvor e devoção a Deus em vez de aos homens, e em condescendência e misericórdia com os pecadores, sendo nós mesmos profetas de Deus, mensageiros de Deus, a igreja que anuncia o reino de Deus e o seu juízo. Amém? Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, e que nós tenhamos o cuidado de sermos práticos e podermos assim, irmãos, anunciar o reino de Deus, não como fariseus, mas como disse Jesus, sendo servo de Deus, sendo filho de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, a demonstrarmos o reino de Deus
em nossas vidas, o teu reino, Senhor, o reino do Senhor entre nós, que isso seja visto em um caráter visível, Pai, para a glória do teu nome, que nós tenhamos humildade, sejamos, ó Deus, pessoas quebrantadas, ou seja, pessoas transformadas pelo Senhor, longe de todo orgulho, altivez ou jactância, ó Deus, mas com amor e sinceridade, tendo uma religião prática, não buscando e nem dando louvor aos homens, mas somente a Ti, e buscando também a recompensa que vem do Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Pai, também nos ajude, Senhor Deus, a olharmos para os pecadores com um olhar de misericórdia como teve Cristo, e também a anunciarmos que Ele virá. Ó Deus, e se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida, seu coração ao Senhor, mostre para essa pessoa, Deus, o quanto em perigo está a sua vida, porque se encontra distante do Senhor, à beira da condenação, em morte espiritual. Então, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor gere vida nesse coração nessa noite, converta pessoas aqui a Ti, e também converte-nos a Ti, como dizia Agostinho, para que nós sejamos então servos do Senhor e vivemos para Te agradar e Te glorificar. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Irmãos,